Você falou que o Casemiro deu uma outra cara para o sistema defensivo e para o ataque também, que ele fez gol agora contra o Senegal. É um cara que chega na área e aproveita as oportunidades. Edu Dracena, apesar de você ser zagueiro por formação, quero falar desse ataque. Muita gente se perguntando, será que 4 atacantes sustenta isso? Alguém tem que marcar. Mas na Europa, e esses jogadores aqui, todos os 4 estão lá no futebol europeu, eles têm uma disciplina tática muito maior até do que quem atua aqui no Brasil. Então, Renata, e quando o Ancelotti chega no Brasil, acho que uma das coisas que ele conseguiu mudar na cabeça dos jogadores da seleção brasileira foi o comprometimento. Foi a questão de você ter obediência tática, de você cumprir as funções dentro de campo. Então, isso é muito mérito também do Ancelotti, porque isso ele cobra dos jogadores. E quando os jogadores não fazem o que ele pede, ele vai tirar, porque ele é o grande treinador hoje que a gente tem da seleção brasileira. Então, isso está mostrando no dia a dia, nos jogos também. E isso é tão bacana que você consegue mudar o esquema tático. O Ancelotti dentro do jogo joga no 4-2-4 ou 4-1-4-1. Então, isso é bacana porque ele entende de futebol. E os jogadores estão entendendo a maneira como o Ancelotti gosta de trabalhar. Olha, eu sempre penso assim que o Cicinho pode falar muito bem sobre isso, porque esteve numa Copa do Mundo. Não há nada mais motivador para um atleta de futebol do que estar numa Copa, do que poder representar um país, estar entre os grandes, os nomes mais badalados e tudo mais. E por que eu falo isso? Eu imagino o Neymar, que já teve essa experiência, que é sempre o jogador que é celebridade, que é lembrado e que tem bola como poucos tiveram na história. Então, a gente sabe que o Neymar continua nas pretensões do Ancelotti. O treinador declarou que tem um lugar ali reservado, mas depende dele. A gente já sabe disso também. O futebol atual do Neymar talvez não lembre tanto aquele Neymar no auge, que encantou a Europa e o mundo do futebol, o planeta bola. Mas tem tempo para isso, Ronaldão. Até a Copa do Mundo tem tempo para o Neymar. Além de bola, a experiência, né, de estar em Copa também, tudo que ele passou com lesões. É um jogador que pode agregar, né? Ainda mais na conduta do Ancelotti, que a gente percebe, e o Cicinho também aqui narrou isso aí, que ele quer ter pessoas de confiança com ele, trabalhando lá dele. E você tendo pessoas de confiança, pessoas acima da média, porque o Neymar é acima da média, vai fazer a diferença. Pode jogar 11. Eu acho que fica fora desse time ainda o Rafinha, que é um jogador espetacular, com muita experiência também, pode ficar do lado do Neymar. Ali no banco, na hora que entrar, mudar o jogo. Porque Copa do Mundo são 7 jogos, se eu não me engano. Não sei se vai aumentar agora essa cota, né? Uns 7 jogos. E muita coisa que você acaba planejando no começo não dá certo. Depois encaixou, pode encaixar e você pode buscar o título. Isso aconteceu com a Argentina, aconteceu com o Brasil também, alguns empates durante a Copa. Então você tem que ter um cara que resolve. E o Neymar é esse cara. Vai estar, com certeza. E a gente sabe também que, se for pensar, o Neymar até que fez gol nesse amistoso aí contra a Tunísia, ele é um jogador que não precisa ser testado pelo Ancelotti, é só ele estar fisicamente 100% e jogando em condições médias, eu diria, não precisa nem estar no auge, Cicinho, ele vai ser lembrado, mas depende dele também. E a gente sabe que o Ancelotti, ele tem algumas questões, ele gosta muito do Richarlison, que é um jogador que não passa pelo melhor momento na carreira, fez gol também nesse amistoso contra a Tunísia, lá em 22. Enfim, o Brasil tem opções, que bom para nós. Não, que bom para nós, né? É que nós estamos falando exatamente no camisa 10, que é o Neymar, que a seleção também, Renata, às vezes encaixa jogador também, que a camisa não pesa. O jogador não precisa estar tão bem no clube, mas quando ele veste a camisa da seleção brasileira, é cara que se transforma. Então, assim, o Neymar é um desses caras. O Neymar é um cara que chama a responsabilidade. E, assim, Copa do Mundo, o Neymar estando sem essa questão de lesões, ele estando jogando, ele pode não estar 100% fisicamente. Só que você tem um período de preparação, você tem 30, 40 dias para se preparar para uma Copa do Mundo, né? Eu vivi aquela questão da Copa do Mundo que falava que o Ronaldo estava gordo. Não tinha nada de gordo, nós estávamos preparando. Era controlado alimentação, hora de sono. Então, tudo assim, existe uma preparação e aí os grandes vão entrar em campo. Então, pode ter certeza que se o Neymar ele estiver assim em campo jogando pelo Santos, mesmo que não esteja 100%, ele vai estar na Copa do Mundo, porque quando ele veste a camisa, ele faz a diferença. E antes de pensar numa Copa do Mundo, o Neymar está pensando na reabilitação do Santos até o final do campeonato.